todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos ajudasse compartilhando, desse um like, se inscrevesse no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o poder oculto, talismãs, feiticeiros das perguntas 551 a 556. Na pergunta 551, pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Os espíritos podem fazer mal ao seu próximo? E eles respondem que não. Deus não o permitiria. Deus não permite que uma pessoa que não merece sofrer, sofra em função do mal que o outro queira lhe praticar. No entanto, nós vamos ver que há alguns detalhes que nós precisamos entender para saber por que às vezes parece-nos que ficamos à mercê desses espíritos infelizes. Na pergunta 552, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande poder magnético, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna a serem secundadas por outros espíritos maus. Então eles começam a falar do poder magnético que certos espíritos têm em função da sua energia, do seu magnetismo, de impor a sua vontade através de uma certa hipnose àqueles que estão sob o seu jugo. E eles continuam: não creais, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação das criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Esse poder magnético que as pessoas têm de se impor a sua energia aos outros, a sua vontade aos outros, aqueles que lhes assemelham nas vibrações, nas energias, que se colocam sob o seu jugo, que ainda não desenvolveram o seu poder interno, podem sofrer com essa interferência, com esse poder. Mas isso não está nada fora das leis naturais. Está tudo dentro das leis de Deus, que são leis que regem o relacionamento das pessoas, que regem o poder das pessoas, e cada um tem poder próprio, o poder de se impor, o poder de se defender energeticamente. Todos têm esse poder, todos têm magnetismo, só que alguns têm essa faculdade muito mais desenvolvidas. E se ela está voltada para o mal, para os seus vícios, para as suas dificuldades íntimas, como orgulho, como egoísmo, pensando em ter o poder sobre os outros, então ele consegue impor esse poder àqueles que são fracos e que estão se deixando subjugar por essa energia negativa. Na pergunta 553, que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor da vontade dos espíritos? Então, Kardec está perguntando, e sobre as fórmulas mágicas, sobre aquelas palavras-chave que muitos chamados feiticeiros falam e que parecem que lhes dão poder? O que é que tem a ver, se isso é verdade, se não é, se realmente tem poder essas palavras, essas fórmulas? E os espíritos respondem que o efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Então, uma pessoa que faz isso de boa fé, como aquelas rezas que as pessoas fazem, que as pessoas repetem, que acham que tem poder, determinadas palavras, Então eles dizem, se a pessoa faz isso de boa fé, é ridículo. Tá fazendo, mas não está percebendo que está sendo ridícula. No caso contrário, quer dizer, se ela age de má fé, se ela age querendo se impor, se ela age querendo passar a perna nos outros, são velhacos que merecem castigo.
E o castigo é justamente essa afinidade com a espiritualidade inferior, estar secundado pela afinidade com a espiritualidade inferior e receber de volta as exigências desses espíritos que estão servindo de alguma forma a esses que fazem uso deles. Todas as fórmulas são mera ilusão, eles nos afirmam. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, todas as coisas materiais que nós conhecemos aqui na Terra, que são rezas, que são preces, que são determinados elementos, sal grosso, por exemplo, ervas, tudo isso tem ação no plano material para as pessoas que a estão fazendo uso, mas não ação sobre os espíritos. Porque o elemento de ligação entre nós e os espíritos são os nossos pensamentos. E é justamente o que cultivamos no íntimo de nossa alma que vai nos colocar em ligação com espíritos inferiores, com espíritos que desejam fazer o mal, ou com espíritos levianos que querem de alguma forma nos servir e servir a nossa leviandade, ou nos colocar em ligação com a espiritualidade superior, que aí sim vai assessorar as nossas atitudes, a nossa boa vontade, o nosso desejo de servir e de fazer o bem. Na pergunta 553A, mas alguns espíritos não têm por vezes ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? E os espíritos que ditam fórmulas, que ditam regras, que dizem para as pessoas fazer esta ou aquela determinada coisa? E eles respondem, efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Porque as pessoas têm o hábito de crer em tudo que os espíritos falam, em tudo que os médiuns falam. E eles nos afirmam que os espíritos que fazem essas coisas, que nos ensinam, que nos pedem para fazer determinadas coisas, esses espíritos são espíritos inferiores, que nos ditam fórmulas, que nos ditam regras, que nos dizem para fazer isso ou aquilo, determinadas práticas. Todos esses espíritos são espíritos inferiores. Então, esses espíritos são espíritos, são seres que desencarnaram e que tinham essas crenças, muitos deles, enquanto estavam encarnados. E que continuam achando, por falta de esclarecimento, que no plano espiritual essas coisas farão diferença. Quando os espíritos superiores nos afirmam, não faz diferença. O que vai realmente, efetivamente fazer diferença na nossa vida são os nossos pensamentos. São os pensamentos que alimentamos no dia a dia. São as nossas práticas de oração, é a nossa prática da boa leitura, é a nossa vontade de estar em conexão com a espiritualidade superior, principalmente aceitando aquilo que Deus nos manda, como provações, como expiações, como testes. Porque todas as vezes que nós nos rebelamos e tentamos passar por cima das leis de Deus ou passar por cima da vontade de Deus e querer que a nossa vontade prevaleça, que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo prevaleça e que vamos buscar fórmulas e práticas em determinados lugares, o serviço de espíritos que estejam à disposição, nós podemos ter certeza de que esses espíritos que vão nos servir não são espíritos superiores e que nós estaremos então fazendo uma ligação energética muito pesada com esses espíritos bastante inferiores. Na pergunta 554, não pode aquele que com ou sem razão confia no que chama a virtude de um talismã atrair um espírito por efeito mesmo desta confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? E eles respondem que é verdade. Então, realmente, quando o talismã,
quando determinada oração, determinada imagem, determinada prática auxilia na concentração de nossos pensamentos, a nossa força de vontade, é capaz, sim, de atrair determinados espíritos ou determinada situação que a gente deseja. Mas não pelo fato do talismã em si, e sim por causa da nossa força de vontade. Porque às vezes nós somos tão imperfeitos que precisamos despertar essa força de vontade através de uma medalhinha, através de uma imagem, de um santinho. Mas o que vai realmente fazer efeito é a nossa força de vontade, o nosso pensamento. Mas os espíritos continuam a responder. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escaninhos. Agora, somos assessorados sim, mas dependendo daquilo que nós desejamos, nós vamos atrair espíritos superiores ou espíritos inferiores. Porque há pessoas que são muito simples, há pessoas que não têm muito conhecimento espiritual, mas têm uma fé muito grande. E ao usar de determinados talismãs, ou acender uma vela, ou orar através de uma imagem, mas são pessoas boas, que têm fé, e através desses elementos, dessas ferramentas, despertam mais ainda a sua fé, o seu poder, a sua crença. Então, essas pessoas atraem bons espíritos. Pelo quê? Pelo que estão usando, pelas ferramentas que estão usando? Não. Pela sua força de pensamento, pela sua fé. Isso sim é que vai lhes despertar a ação mental. E a pergunta 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Porque muitas pessoas são tidas como feiticeiros ao longo de toda a história da humanidade. E eles respondem: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas de que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam o poder magnético ou a segunda vista, que nós já estudamos. Então, como fazem coisas que não são compreendidas, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos cientistas não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Quantos cientistas ao longo dessa nossa história foram queimados até por parecerem ou por terem um conhecimento acima da população e foram tidos como feiticeiros? Kardec faz uma nota. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, e o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. O Espiritismo faz isso, ele nos ensina sobre as leis da natureza, ele nos dá conhecimentos a ponto de nos ampliar a consciência, de forma que nós começamos a entender certos fenômenos que até então foram tidos como mágicos, como feitiçarias, e nós vamos então ampliando esse conhecimento. É pouquinho ainda, é o início do conhecimento espiritual e das forças que regem a lei da natureza, mas já nos dá uma condição um pouquinho melhor de entendermos eles. Na pergunta 556, tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E o poder de curar realmente existe? E eles nos dizem que o poder magnético pode chegar até aí sim, quando secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os espíritos bons lhe vêm em auxílio. Todas as vezes que uma pessoa que tenha um forte poder magnético, ele tem o desejo sincero de curar, de fazer o bem, ele é amparado pela espiritualidade superior e ele consegue sim muitas curas através desse seu poder. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas,
Pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Existem pessoas que são muito crédulas, que têm a tendência a exagerar, há aqueles também que, para poderem aproveitar da situação de alguma maneira, conseguir alguma coisa para si, eles então estimulam essa crendice popular sobre determinados poderes curadores. Mas a energia magnética existe, o médium de cura existe. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos ter a oportunidade de ver como isso acontece. Um outro item que nós vamos estudar junto com esse, porque só tem uma pergunta, é o item bênçãos e maldições, que é a pergunta 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Porque nós já ouvimos falar muito sobre maldições, né? Sobre as bênçãos também. Tínhamos o hábito de pedir a bênção ao pai, à mãe, à avó. E conhecemos também muitas pessoas que têm aquelas curandeiras do interior, que têm a oportunidade de benzer e de curar os outros, de abençoar os outros com as suas palavras. Como é que a gente pode entender isso? Como é que isso se dá? E aquela que amaldiçoa, aquela que pragueja, aquela que joga a sua energia negativa em relação ao outro. E os espíritos respondem que Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna quem a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, todos nós temos o nosso lado sombra, o nosso lado bom que já conquistamos, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. As energias negativas podem atuar sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Quando as energias negativas alcançam alguém, é para que esta pessoa aprenda alguma coisa. Porque os nossos mentores, nossos anjos, que são os enviados de Deus para nós, não são nossas babás. Muitas vezes, e nós já estudamos sobre isso também, muitas vezes eles permitem que essas coisas nos alcancem porque nós estamos alimentando no nosso mundo íntimo pensamentos, atitudes que nos ligam energeticamente a esses espíritos inferiores. Então, às vezes, eles se afastam para que nós possamos colher aquilo que nós mesmos estamos semeando. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e nunca favorece o abençoado, senão quando merecedor de sua proteção. Aquele que tem o hábito de fazer o bem, de desejar o bem, que já está trabalhando o seu mundo íntimo, lutando contra as energias negativas que possui dentro de si, contra os maus sentimentos, contra os seus vícios mentais, ele ganha mais força da espiritualidade, por querer, por desejar, ele já está despertando o seu poder interno. Isso acontece muito frequentemente àquele que está largando um vício, que emprega sua força de vontade em largar determinado vício. Assim é também com relação aos vícios mentais. Quando nós estamos querendo ardentemente melhorar, quando nós desejamos nos reformar intimamente e empregamos a nossa força interna para isso, nós conseguimos sim. E conseguimos junto com o auxílio, com o amparo da espiritualidade amiga que trabalha em nome de Deus. E aqueles que levam a vida sintonizados com o mal, falando mal, desejando o mal, sendo egoístas, orgulhosos, estes se ligam
muito estreitamente a espíritos infelizes. E esta ligação é muito mais difícil de ser desfeita, a não ser que a pessoa realmente queira muito, deseje muito e trabalhe arduamente para isso. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.